Tudo bom, pessoal? Quero trazer uma notícia aqui para vocês e eu acho que vai ajudar muitas pessoas e já vou deixar algumas dicas aqui também que eu acho que são muito importantes. Bom, diversos estados, desde agosto de 2025, diversos estados fizeram, diversos representantes de diversos estados fizeram propostas estaduais, porque essa é uma matéria estadual, pedindo que houvesse mudanças nas leis que regulamentam a emissão das carteiras de habilitação aqui, né, as driver's license. Muitos estados já vinham exigindo o Real ID, que é aquela que vem com aquela estrelinha douradinha no cantinho ali da sua driver's license. Se você olhar, você vai identificar. Alguns estados não emitiram a Real ID, alguns eu acredito que continuam não emitindo como Real ID, principalmente aqueles que permitem fazer carteiras de habilitação para pessoas indocumentadas ou ilegais. E isso acaba impactando em diversas questões, inclusive em embarques de avião ou embarques de cruzeiros regionais e diversas identificações eles não estão aceitando mais, tá? Aí eu já estou falando em âmbito federal. Mas o que acontece? Mudaram diversas regulamentações de diversos estados, inclusive aqui no Texas, que eu quero comentar isso para você, porque isso vai impactar diretamente você. E eu peço a você duas coisas. Primeiro, que você veja se você está com o sininho das notificações clicado aqui. Infelizmente, a plataforma ela tem momentos em que ela entrega muito bem e ela tem momentos em que ela não entrega nada para ninguém, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês agora aqui é o que aconteceu comigo mesmo. Para ver se os meus vídeos estão sendo entregues, eu tenho outros dois canais aqui que eu uso, inclusive eu publico neles, né? Alguns canais de shorts e outros de política, que eu mesmo publico aqui. E eu tenho outros dois canais, um em inglês e um em italiano. E eu sempre monitoro esses canais, porque eu tenho que receber notificação deles. Eu sou inscrito no meu canal, então eu quero saber se eu estou recebendo notificações do meu próprio canal, né? Deste canal aqui, se eu estou recebendo lá. E eu não recebo. Isso é nítido quando o YouTube me desinscreve das notificações do meu próprio canal. Enfim, para entender, né? Infelizmente o YouTube quer que a gente crie conteúdo de qualidade, ele quer que a gente tenha frequência em trazer notícias, atualizações, mas ele mesmo sabota os produtores de conteúdo deles. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa, em vez de ser parceiro e fazer com que as pessoas se motivem mais, parece que eles fazem o contrário. Mas vamos lá, vamos falar sobre o assunto. Então veja se você está inscrito e por favor veja se você está com o sininho ativado, tá? Porque para mim mesmo não estão entregando. O que acontece? Alguns estados começaram a fazer algumas restrições com relação à driver's license. Vou dar um exemplo para vocês. Desde dezembro do ano passado, 2025, o Texas não permite mais, a partir de janeiro, acho que essa lei foi aprovada em novembro, dezembro, e a partir de janeiro agora, no mês passado, se você não tem uma carteira do estado, se você não tem uma habilitação do estado, você não consegue fazer a renovação do sticker. No Texas, você tem um sticker que fica no vidro ali do carro, no canto esquerdo, perdão, onde você tem o licenciamento do carro ali. Então fica ali escrito até que ano ou que época o carro está licenciado e está documentado, tá? Você recebe o documento e recebe o sticker do carro todos os anos. A partir de agora, se você não tem uma driver's license do estado, você não consegue mais fazer a renovação do documento do seu carro. Muitas pessoas que eram indocumentadas ou que tinham carteira de habilitação de outro estado e vinham para o Texas e compravam um carro no Texas e mantinham os carros no Texas, essas pessoas não vão mais conseguir fazer a renovação, né, do licenciamento do carro. Isso eu já vinha alertando há um tempo atrás, gravei inclusive um vídeo falando sobre isso. Nós percebemos que outros estados começaram a fazer a mesma coisa. O Texas passou a não emitir mais, passou a ser mais criterioso na emissão de driver's license. Então agora a grande maioria das pessoas que eu tenho visto, que não são green card holders ou cidadãos, eles estão indo para o segundo check-up da imigração. Ou seja, você pede a sua carteira de habilitação, eles fazem um check-up na hora,
se aquele check-up tiver tudo certo, eles mandam para um segundo check-up. Não são todos, mas são quase todos, tá? Nós temos visto muita gente indo para uma segunda análise da imigração. Ou seja, eles pegam toda a documentação, falam, olha, tá tudo certo, tá tudo beleza, eu vou mandar agora oficialmente para a imigração. Se eles aprovarem, aí a gente emite e manda a carteira para sua casa. Conversando com alguns amigos, eu percebi que isso vem acontecendo também em outros estados, né? E, obviamente, não podíamos deixar de falar da Flórida. O DMV mais eficiente, o DMV mais treinado, o DMV mais competente, o DMV mais atualizado do país é o DMV da Flórida, onde você vai em um DMV, eles te falam uma coisa, você vai no outro, eles te falam outra coisa totalmente diferente, você leva o documento que ele te pediu, ele fala não era esse, era outro, e aí ele cria um outro documento. O DMV da Flórida, a gente percebe que é um dos mais problemáticos que a gente conhece aqui, e eu vejo isso acontecer com diversos clientes nossos, amigos nossos, colegas meus, e a reclamação é sempre a mesma, né? Eles vão no DMV, o DMV pede um documento, pede uma informação, pede, enfim, e acaba não resolvendo o problema porque, infelizmente, a imigração, que é um departamento federal, não se comunica direito, ou vice-versa, com o DMV, que é um departamento estadual. Ou seja, a troca de informação e o nível de informação que o DMV tem, ele é baixíssimo. E as pessoas ali, elas realmente não fazem a menor ideia do que elas estão pedindo. Essa, infelizmente, é a verdade, tá? E você tem que ter muita paciência, porque você vai ter que explicar pro atendente ali do DMV qual é a situação, e muitas vezes isso acaba escalando para ir para alguém superior a ele, onde esse superior vai checar um outro superior, esse outro superior vai checar o outro superior, até chegar a vice-deus, por exemplo, né? Porque realmente eles vão transferindo o problema de um para o outro. E na Flórida agora, e no Texas também, e em outros 16 estados, eles vão agora exigir que a pessoa tenha a carteira de motorista do estado, caso ela tenha um veículo registrado em nome dele. Ou seja, se você é um imigrante, por exemplo, e você... Mentira, vamos dar um outro exemplo para você entender melhor. Imagina que você é um milionário e eu tenho clientes nessa situação, e você resolve ter um apartamento de férias nos Estados Unidos, uma vacation home em Orlando, por exemplo, né? E você tem muito dinheiro. Mas você tem um visto B2, que é um visto de turismo, né? Você tem muito dinheiro, você quer ter o seu carro no estado, na sua casa, no seu apartamento ou onde quer que seja, você quer ter o seu carro ali. E esse carro, ele é especificamente para o seu uso enquanto você estiver de férias, tá? Ou seja, você vai usar o carro nas férias, porque você é milionário, e você compra um carro para sua esposa, um carro dos sonhos do seu filho, porque você mora numa grande capital do Brasil e você não pode ter esses carros no Brasil, porque senão você vai ser sequestrado, roubado, assaltado, o que for, né? Então você deixa ali na sua casa, na sua vacation home. Só que aí agora, se você tem um carro aqui, se você tem uma casa aqui, você ou vai ter a sua driver's license do estado, ou você não vai mais poder ter o seu carro. Ou se você for parado com o seu carro e o policial identificar que você não tem a driver's license, ou seja, você está usando a sua CNH do Brasil, que é permitido enquanto você está em turismo num determinado país, não só nos Estados Unidos, mas em vários outros países. Se você está dentro daquele teu período de turismo, para que você vai tirar uma driver's license que vai ter uma validade do seu status, né? Ou seja, você vem para os Estados Unidos a cada 3, 4 meses, você vai ter que renovar a sua driver's license 2 vezes por ano, vai gastar dinheiro, vai ficar na fila do DMV, vai ter que fazer agendamento, vai ter que... Enfim, é aquele caos inteiro. E aí? Você não pode mais ter o seu carro, né? Porque se você tiver o seu carro, você tem que ter uma driver's license do estado e vai ter que passar por todo esse estresse. Aí eu volto lá para vocês. Isso é uma notícia, isso é oficial, isso está acontecendo em diversos estados. Agora eu vou te explicar uma situação. Por que isso acontece? Porque, infelizmente, os representantes do povo, né, os congressistas, sejam eles estaduais, sejam eles federais, eles não são pessoas que entendem do que realmente acontece dentro de imigração. Se você pegar a INA, por exemplo, tem vistos dentro da INA, procedimentos dentro da INA que são perfeitos, são excelentes, são super claros, são muito direcionados, funcionam super bem, são super legais. Mas tem outros que você começa a olhar, você fala assim, não, quem escreveu isso aqui não sabia o que ele estava escrevendo.
né? Não foi um advogado de imigração que escreveu aquilo, não foi um imigrante que escreveu aquilo, porque aquela situação ela não se aplica na vida de um imigrante. Então, o que eu vejo acontecendo? Criando leis que são para controlar ou regular a vida imigratória ou a legislação imigratória, mas ela é escrita por pessoas que não fazem a menor ideia do que é ser um imigrante, de quais são as facilidades ou as dificuldades que o imigrante vive, que ele passa no dia a dia, qual é a realidade dessa possibilidade, como, por exemplo, essa questão da driver's license, ou de alguns vistos que nunca vão ser protocolados, aqueles vistos, nunca, porque eles não cabem para um imigrante, né? Quem vem para os Estados Unidos, ele não vem com aquela intenção daquele determinado tipo de visto. E outras regulamentações que você olha e você fala, meu Deus do céu, quem escreveu isso? O que se passava na cabeça de uma pessoa que escreveu um negócio desse? Porque isso não se aplica à realidade de um imigrante. E eu fico pensando, por que esses congressistas, esses senadores, esses deputados, esses representantes estaduais, esses federais, por que eles não montam uma comissão com imigrantes, não filhos de imigrantes? Porque o filho do imigrante, ele já nasceu nos Estados Unidos, né? Ele não viveu aquele problema. Ele não sabe aonde que está o jeitinho ali para criar uma fraude, por exemplo. Ele não sabe. Você pega um advogado americano, de imigração mesmo, ele não sabe. Porque ele não viveu aquilo, ele não passou, ele não está engajado dentro da comunidade imigrante para saber o que está acontecendo ali. E quando ele não sabe, ele cria com base naquilo que ele acredita e não naquilo que ele viveu. Ele tem uma ideia de como pode ser, porque ele escuta, mas ele não viveu aquilo. E aí você começa a falar, poxa, mas eu tenho vários clientes, vários, que são investidores nos Estados Unidos, não moram nos Estados Unidos, moram no Brasil ou moram na Europa. Tenho 3 que moram no Paraguai, o resto é Brasil e Europa, que são só investidores, que têm imóveis aqui de locação e vêm para cá para passar férias. São pessoas que têm dinheiro, têm uma condição financeira muito boa, a empresa se toca sozinho, e eles vêm passar aqui. Se ele quiser comprar um carro, que é o carro do sonho dele, que ele não pode ter no Brasil ou que ele não pode ter no Paraguai, se você acha que o Paraguai é seguríssimo, super seguro, não é tão assim, melhor do que algumas cidades do Brasil, mas não vai nessa de que aqui é nível segurança de primeiro mundo, não é assim. Ele também não pode ter. E aí, o que ele faz? Ele quer vir para os Estados Unidos, fala, pô, eu quero, sei lá, quero andar de Rolls Royce, quero comprar um Rolls Royce, quero deixar na minha garagem. Quando eu morava em Miami, eu tinha um amigo meu que era russo, amigo, não era meu cliente, nunca foi meu cliente, ele era amigo meu. Ele deixava os 2 filhos que moravam em Miami, tinham 2 Rolls Royce do pai no apartamento deles em Sunny Isles. O russo vinha para os Estados Unidos 2 vezes, 3 vezes por ano e o Rolls Royce ficava lá parado. E aí? Tinha dinheiro? E aí? Qual é o problema dele fazer um negócio desse? Mas ele não vai poder ter driver's license. São coisas que eu trago como questionamento. Estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, para trazer essa informação. Se você está em algum desses estados, verifique a legislação do seu estado. Se isso realmente está impactando no seu estado, você não vai conseguir renovar o documento do seu carro, você vai precisar tirar uma driver's license do estado, vai ter que se declarar residente daquele estado e, obviamente, vai ter que ter todos os requisitos. Para ter aquela driver's license, que são morar no estado, se eu não me engano, há mais de 60 dias, ter um endereço fixo, 2 comprovações de residência, e tem que ser residência, não pode ser comercial. Antigamente alguns estados permitiam que você tivesse um endereço comercial, algumas pessoas até colocavam, inclusive coworking, né? Colocavam endereços ali, mas não permitem mais e vocês vão ter que administrar esse tipo de situação, mesmo que você não precise da carteira de habilitação. Esse é um ponto que, na minha opinião, não faz muito sentido. Eu acho que poderiam fazer outras formas de restringir carteira de habilitação, né? Eu acho que eu sou a favor disso, né? Eu acho que você, quando você libera a carteira de habilitação para qualquer pessoa, você está... Não é só o problema da liberação da carteira, é a responsabilidade que vem por trás dessa carteira. Porque eu já vi
casos, já vi, presenciei, né, de hit and run. O carro bate, o cara tá ilegal, ele vaza, vai embora. Mas e aí, se machuca uma pessoa? E se, Deus o livre, é um acidente mais grave, né? Essa pessoa pode simplesmente sumir, desaparecer. O carro vale 20, 30 mil dólares. Não, ela prefere perder 20, 30 mil dólares, montar no avião, sumir do país, do que eventualmente ela pegar cana, na verdade. Então eu sou contra emitir documento nessas situações, né? Eu acho que tem que ter sim uma exigência, você tem que ter sim uma exigência para que a pessoa possa dirigir e ter um carro. Sou totalmente a favor, principalmente para identificar essa pessoa em caso de algum acidente ou de alguma responsabilidade que ela tem que ter, ou alguma conta que ela tem que pagar, porque ela tem que ter essa responsabilidade. Então eu sou a favor de ter esse tipo de restrição, sou a favor de ter esse tipo de controle, mas esse controle, pegar besteira e jogar ali como se isso fosse resolver o problema, na minha opinião, não faz o menor sentido. Daqui a pouco, se você é turista, você vai ter que ter uma carteira de habilitação do Estado, né? Porque você é turista, você quer dirigir, você tem que ter uma carteira de habilitação do Estado. Não faz o menor sentido isso, né? São coisas que eu acho que funcionariam muito melhor se os congressistas chamassem aí para debater pessoas que são realmente imigrantes, que viveram isso. Eles vão trazer muito mais informação, vão trazer coisa muito mais útil e vão sim trazer restrições que são eficazes, que vão falar assim, putz, isso aqui vai funcionar, isso aqui vai acabar com a picaretagem, isso aqui vai acabar com a malandragem, isso aqui vai terminar com essa história. Porque senão a gente vai criando lei por pessoas que não sabem como funciona e essas leis acabam travando as pessoas que querem fazer direito, que querem estruturar direito, mas não conseguem, tamanho o absurdo das coisas que são jogadas simplesmente ali, transformadas em regras, porque eu não diria nem que é maldade, é por desconhecimento das pessoas que estão escrevendo essas leis, certo? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, deixa aqui no comentário como está o seu estado com relação a isso. Obrigado.